Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui de novo, né, na terça-feira, às 20 horas, para poder fazer o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos para mais um capítulo hoje que vai falar sobre efeitos físicos, né? Para iniciar, vamos fazer uma oração que vai ser João que vai fazer para a gente hoje. Com muito prazer, com muita honra. Boa noite a todos. Engraçado que hoje, logo pela manhã, no trabalho, eu tenho a felicidade de trabalhar num local onde todos os dias, coletivamente, nós iniciamos com uma oração. E um aluno, eu sou professor, um aluno se dirigindo a mim, falou que ele tinha muita dificuldade de rezar. Quando pediam a ele para rezar em voz alta, ele não sabia o que dizer. E aí eu contei àquele grupo uma historinha verdadeira do meu tempo de seminário. Lá nos idos de 1978, morando no seminário, eu comentei com um padre que era capelão de lá da minha dificuldade de fazer as orações em voz alta. Hoje eu tenho muita facilidade, mas não foi sempre assim. E aquele padre, um canadense, ele me olhou e perguntou-me: como que você pede para sua mãe algo que eu quero, que você quer? Eu falei, uai, chego para ela e falo, mãe, eu quero isso. Como que você elogia uma comida que a sua mãe faz e que estava boa? Eu falo, nossa, mãe, está uma delícia. Ele falou, e como é que você parabeniza a sua mãe quando é aniversário dela? Eu falei, ô mãe, parabéns. Ele falou, Deus é como se fosse a sua mãe, é o ser mais íntimo de você. Para orar, apenas esqueça as palavras difíceis, feche teus olhos e abra teu coração. Elogie, agradeça, peça, como se você estivesse pedindo para sua mãe. Isso me marcou profundamente e tenho feito assim ao longo da vida. Fecha teus olhos, olha para dentro de si neste momento, sem se preocupar com palavras, com fórmulas. Deixa teu coração desabrochar. Mestre Jesus, mestre amado, querido amigo, aqui estamos nós mais uma vez. Aqui estamos nós, encabeçando esta live, sabedores de que sozinho nós nada podemos, mas sabedores também que com os teus enviados, os espíritos superiores, os espíritos amigos desta casa, com os nossos anjos guardiões, nossos mentores, em sintonia, nós podemos tudo em seu nome. Toma-nos pela mão, aceita a nossa alegria, aceita o nosso esforço, aceita a nossa vontade de fazer bem e desconsidere a nossa imperfeição, porque nós não sabemos. Estende a sua mão, abençoa aqueles que estão doentes, recupera os doentes, abençoa os que estão desanimados, fortalece os que se sentem enfraquecidos. Que esta live possa hoje, com aqueles que estão sintonizados conosco, e futuramente, já que ela ficará gravada, que ela possa ser canal por onde a sua graça escoe e atinja corações. Que esta live seja serviço humilde desses teus irmãos que acreditam no seu nome, na sua palavra, que esperam em ti. Que assim seja, pela sua infinita misericórdia. Assim seja. Assim é. Vamos lá, então. O João escolheu uma música hoje que eu posso cantar, mas vou arriscar aqui porque eu nem ensaiei, viu? Peguei um karaokê aqui e vou fazer aqui uma tentativa, né? Ela se chama Todo o Meu Ouro, do Kid Abelha. Vamos lá.
você. E com meus olhos fechados, te vejo ao lado respirando. Sinto um calor se propagando. Noto você na minha frente, se materializar na minha frente, e volto a ver o teu tamanho, saber o teu lugar. E desejo do perigo de um novo jeito. Um mar de lava incandescente faz de repente ver que eu quero esse mistério sempre. Não quero te perder. E desejo o perigo do desejo de um novo jeito. Arrisco todo o meu ouro, do meu amor como garantia, para encontrar um tesouro e não bijuteria. Todo o meu ouro, do meu amor como garantia, para encontrar um tesouro e não bijuteria. Não sei se eu desafinei, mas é isso. Todo meu ouro. Essa música eu não a conhecia. Nos minutos finais, não achava nada. Eu, orando aqui, pedi a Deus que me intuísse. Digitei MPB, materializar-se, dei um enter e saiu essa pérola. Né? Eu amo essa música. Aliás, Kid de Abelha é uma das minhas bandas preferidas, né? Muito bom. Estou muito triste que eu não fui no show da Paula Toller, mas não deu, sozinha não deu para ir. Amo. Cantei direitinho, pelo menos, ou eu desafinei demais? Valéria, Amigo é para essas coisas, né? Eu, sinceramente, ouso te dizer que eu nunca tinha ouvido essa música. Amo Paula Toller, mas não conhecia. Então, se você desafinou, eu penso que a música é assim, viu? Porque... Mas interessante essa primeira estrofe que você cantou, né? De longe penso em você e com meus olhos fechados te vejo ao lado respirando e sinto um calor se propagando. Engraçado que isso é o capítulo de hoje, né? Nós vamos falar de materialização, né? E a gente pensa, claro, materialização é tornar... Aliás, o texto fala isso, materializar-se é corporeizar-se, né? É ganhar corpo, ganhar forma. Mas a importância de nós mentalizarmos aquilo que precisa acontecer. O capítulo é de uma beleza singular e de uma complexidade muito grande. Eu tive muita dificuldade com a leitura dele. Hoje eu vou escorar muito na Valéria, Rodrigo, deixar ela trabalhar e vou só admirar e bater pau. Né?
porque realmente o trabalho é bastante difícil. Você quer fazer considerações sobre a letra, Valéria ou Rodrigo? Aí depois eu faço um pequeno resumo do capítulo e a gente começa. Podemos. Então, o capítulo vai falar sobre efeitos físicos, né? Efeitos físicos, nós já estudamos, quem já estudou aquele curso de mediunidade sabe que depende muito da questão anímica do médium, né? Tanto da questão anímica, que é questão anímica? É o próprio médium, própria força que o médium tem sem trabalhar a mediunidade. Então, as forças anímicas, elas vêm do ser em si, sem mediunidade contribuindo. Mas, quando a gente fala num contexto espírita, essa potência anímica, ela vai se juntar com a potência mediúnica e aí vai acontecer a materialização, né? Então, assim, é possível que a gente materialize coisas, como aconteceu nas mesas girantes do Allan Kardec lá no início, no momento em que ele começou a estudar o espiritismo, e na verdade ele queria derrubar o espiritismo, né? Ele queria provar, porque ele era um grande estudioso do magnetismo, e claro que nada é por acaso, né? Ele queria provar que tudo que acontecia nas mesas girantes eram o quê? Magnetismo puro, e não tinha nada a ver com espiritualidade. Então, esses fenômenos que aconteciam lá nas mesas girantes eram fenômenos que eram de efeitos físicos. Todos esses fenômenos que acontecem, né, de modo que a gente possa ver, por exemplo, a gente está na sala, começa a instalar um móvel, né? Eu tenho uma amiga que ela tem essa questão. Ela morria de medo antes do estudo do curso de mediunidade. Depois do curso de mediunidade, ela começou a compreender que eles faziam aquilo só para amedrontar mesmo. São espíritos zombeteiros que gostam de fazer aqueles barulhinhos no ambiente para poder fazer a gente ficar com medo, né? E se a gente entrar nessa energia do medo, a gente vai se apavorar, vai ficar em pânico e eles riem pra caramba da gente. Esse é o tipo de mediunidade também de efeito físico, né? Quando o espírito desencarnado consegue mover ou fazer alguma coisa instalar. Então, assim, fazendo a ligação com a música, né? A gente só tem uma pincelada no que mais ou menos o capítulo vai tratar. Quando ela fala, de longe eu penso em você e com meus olhos fechados te vejo ao lado respirando, sinto um calor se propagando. Eu já fiz esse tipo de experiência, né, com uma pessoa encarnada. E foi uma experiência bem diferente. A gente se conectou no mesmo momento e combinou de se encontrar, né? Então, a gente, na hora de dormir, a gente combinou que a gente ia se encontrar de alguma forma e a gente conseguiu, né? As mesmas sensações que eu tive, essa minha amiga teve também, quando a gente, então, se encontrou. É uma forma de materialização também fora do corpo físico, né? A gente sai. Então, quando ela coloca essa primeira estrofe, é uma maneira da gente trabalhar essa parte anímica, que é nossa, sem mediunidade, de efeito, tá bom, as almas se encontram e o corpo fica paradinho lá, mas as sensações elas vão acontecer no corpo, o encontro, o batimento cardíaco relacionado a esse encontro, tudo vai estar acontecendo no corpo físico, porque o nosso espírito está ligado ao nosso corpo físico. Então, ela fala, noto você na minha frente, se materializar na minha frente. Para poder fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma capacidade mental muito, muito desenvolvida, né? Claro que ali ela está trabalhando de uma forma lúdica, né? Como ela ama essa pessoa, então ela se vê materializar e tudo. Está trabalhando de uma forma lúdica. Mas é impossível que isso aconteça? Não, só que a gente precisa ter esse trabalho mental muito, muito, muito bem preparado para que a gente possa proporcionar esses encontros,
né? Aí ela fala assim: um mar de lava incandescente faz de repente ver que eu quero esse mistério sempre e não quero te perder. Então, eles não estão próximos fisicamente, eles estão próximos com as almas, né? E quando ela fala assim, eu vejo se materializar, se materializar na minha frente, ela fala isso, né? Noto você na minha frente, se materializar na minha frente. A mediunidade de efeito físico é essa materialização, que a gente vai ver acontecer. Pode acontecer da gente ver um espírito se materializando na nossa frente, se a gente tiver a mediunidade de evidência, sim. E quanto mais a gente trabalha e aprende sobre ela, mais a gente vai ver essa materialização acontecendo na nossa frente. Mais nítido vai ser aquele espectro do espírito desencarnado. Pode acontecer da gente ver um espírito encarnado, por exemplo, esse espírito encarnado está dormindo e você vê ele passeando pelo seu quarto. Pode sim, né? Ele está se materializando ali. Pode ser um irmão, pode ser um tio que você não vê há muito tempo, né? A pessoa está dormindo e veio te visitar. Muitas vezes elas não têm consciência disso, mas isso pode acontecer. Assim como podem acontecer também as materializações através dos objetos, né? Como eu falei, móveis estalando, de repente cai um quadro, assim, aleatoriamente, não tinha nenhum motivo para aquele quadro cair, não estava ventando, não estava nada, e cai o bendito quadro. Ou a gente sente uma energia chegando, uma energia estranha, é um aviso para que a gente possa compreender que a energia de fulano de tal, que tem uma energia pesada, está chegando, enfim. São formas de materialização, são formas de mediunidade de efeito físico. Então, a música, ela é lúdica, ela vai trabalhar no sentido aí de um amor que ela tem, mas tudo que se fala na música é possível de acontecer efetivamente, tanto de forma anímica quanto de forma mediúnica. Entendendo essa diferença, né? A forma anímica é com as nossas capacidades, de forma mediúnica, unindo as nossas capacidades ao espírito que está nos conduzindo, nos ajudando ali, certo? Então, já comentei a música e falei um pouco sobre o que é mediunidade de efeito físico, que é o que vai ser muito trabalhado aí no texto. Quando a gente trabalha mediunicamente, toda vez que a gente trabalha mediunicamente, a gente doa ectoplasma. Por que a espiritualidade superior precisa de nós e não pode fazer as coisas sozinha? Porque alguns espíritos mais rebeldes, mais ignorantes, não conseguem visualizar a espiritualidade superior. Por quê? Porque ela não tem nada de material, né? Então, quando nós estamos fora do nosso corpo, por exemplo, trabalhando mediunicamente na hora do sono, o ectoplasma está com a gente. E então, quando a gente vai trabalhar, quando os espíritos de luz nos levam para algum lugar para a gente trabalhar com eles, esse ectoplasma é que vai fazer a ligação entre nós e aquele espírito necessitado. E é esse ectoplasma que vai trabalhar também na mediunidade de efeito físico, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Então, assim, falei bastante, vou deixar o João contar um pedacinho do capítulo, depois eu volto numa parte do capítulo em que ele fala, né, como que esse ectoplasma vai contribuir nesses trabalhos de efeitos físicos. Ele demonstra isso em alguns detalhes numa parte do capítulo, depois a gente volta nisso daí. Pode ser, João? Contar um pouquinho o capítulo para o pessoal não ficar muito perdido, senão eu vou falando e o capítulo vai se perdendo aí. Sim, senhora. Rodrigo, você quer falar algo, querido? Rapidamente, só aproveitando o que a música nos oferece sobre mentalizar, né, o objetivo ficar concreto. Há 2 capítulos atrás, nós trabalhávamos isso, sobre a mentalização, né? E o pensamento ele tem que estar integrado, afinado e sintonizado em objetivos morais elevados. Para tudo se concretizar, para a materialização de qualquer desejo, né, espiritual acontecer, é preciso ter uma elevação moral. Lembrando que a primeira moral do Cristo é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então,
é o cuidado. Estar sempre com cuidado conosco e com o próximo, independente da circunstância que a vida nos oferecer ou que a vida nos permitir vivenciar. Então, acho que pensar o capítulo que tem como título Efeitos Físicos, a gente fica com o desejo de querer que se materialize todas as coisas dos nossos desejos, das nossas intenções pessoais. E isso seria egoísmo, né? Seria totalmente contrário ao objetivo moral maior que Jesus nos deixou inscrito nos evangelhos. Essa seria a minha participação nesse momento. Eu acho que agora você fazer o resumo fica bacana para a gente. Eu vou ter que dividir o resumo em 2 ou 3 partes, porque é muito longo e é muito cheio de minúcias. Eu até sugiro que a gente não tenha pressa em fazer esse capítulo numa live só. Se não der, não deu. Sigamos com aquilo que precisa ser. Ele é muito bonito, muito rico, né? Muito difícil também. Para mim, achei difícil. Também. O Aulus, o André e o Hilário, bem da verdade, o Hilário e o André estão muito interessados em estudar o fenômeno da materialização. Então, eles não querem terminar os trabalhos da semana sem esse estudo, e eles se dirigem, os 3, para um acanhado apartamento, onde ia acontecer este fenômeno. Né? Ele até conta que o André, que no livro Mensageiros da Luz, ele já havia abordado essa questão, né? E o apartamento onde eles vão, basicamente, é composto de 2 peças. Tem um quarto e tem uma sala. No quarto, tem um médium, já em estado de preparação para o processo que vai acontecer. E na sala existem 14 pessoas que estão esperando para serem atendidas, 2 senhoras que estão doentes e as outras pessoas que vão participar do processo. O médium está se preparando e do lado espiritual está uma efusão de pessoas trabalhando, bastante conectadas, bastante envolvidas com aquele processo, porque esse processo é muito difícil para o lado espiritual e é preciso que existam cuidados muito intensos, né? Então, o médium em função é um rapaz ainda moço, ele já está se preparando, ele está deitado, ele está inerte, mentalizando, se organizando para dar início aos trabalhos. E ele fala a higienização processava-se ativa. O lado espiritual estava trabalhando a higienização. E aqui eu já acho que cabe nós falarmos um pouquinho. Ele fala assim, o serviço reclamava cuidado. Porque entre as pessoas que estavam naquela sala, ele deixa bastante claro, alguns encarnados, como habitualmente acontece, note bem, ele fala, habitualmente acontece, e eu estava pensando na minha própria conduta, acontece às vezes comigo, né? Não tomavam a sério as responsabilidades que eram necessárias e ali chegaram para os trabalhos com muitas toxinas. Toxinas decorrentes de cigarro, nicotina, toxinas decorrentes da ingestão de álcool, toxinas decorrentes de comer carne. Eu, por exemplo, sou muito carnívoro, eu gosto bastante de comer uma carninha. E toxinas decorrentes de pensamentos negativos tangentes à sexualidade, tangentes à ganância. Ou seja, quando eu vou para uma reunião espírita e não tomo devido cuidado com o jejum, com comidas leves, com bebidas alcoólicas, com cigarro, quem fuma, fuma descontroladamente às vezes, eu não só não estou colaborando, como estou prejudicando o lado espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Esse tópico, né? A gente sempre... Eu sou condutora de uma mesa mediúnica, né? A gente está parada aí na pandemia, mas a gente sempre fala com os médiuns participantes, né? E principalmente que a pessoa também que está conduzindo. Esses jejuns são importantes ser feitos.
no mínimo no dia da mesa, no mínimo. Mas se puder ser feito uns 3 dias antes, vai limpando o corpo daquilo tudo. Não é que seja proibido comer carne, mas é aconselhável não comer carne, porque a carne ela tem muitas toxinas, né? A gente sabe que os animais eles tomam muitos remédios para terem saúde, para ter tudo isso, muitos antibióticos, isso fica no corpo deles, e na hora que eles vão ser abatidos, eles também sofrem, e eles largam aquela toxina no corpo deles, e eles então, aquele sofrimento passa energeticamente para o corpo, para a carne deles, e quando a gente come essa carne, a gente está absorvendo isso aí. Então, é importante, a carne vermelha, principalmente, ela é muito pesada para o nosso organismo, que no dia, pelo menos no dia da mesa mediúnica, a gente não consuma. Álcool, cigarro, drogas, né? De modo algum, porque aí já não é uma necessidade do corpo, assim, tá bom, para quem tem o vício é uma necessidade do corpo, mas pelo menos no dia da reunião mediúnica, é importante que a gente tenha essa limpeza, né? Porque essa limpeza, a gente vai falar assim, mas a gente vai trabalhar mediunicamente, não corporeamente, mas a gente vai trabalhar integralmente, né? A gente não tem como dividir, enquanto encarnado, corpo e espírito, é uma coisa só. Quando a gente desencarnar é que vai haver a divisão, mas enquanto a gente está encarnado, é tudo junto. Então, o que a gente faz para o nosso corpo físico, a gente está fazendo também para o nosso perispírito. E quando a gente desencarnar, o nosso perispírito vai levar todas essas toxinas junto com ele, né? Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Não é somente o corpo físico que a gente está danificando. Na verdade, a gente primeiro danifica o perispírito. E do perispírito é que passa para o corpo físico. Porque o corpo físico é uma cópia do nosso perispírito. Então, é muito importante isso que o João acabou de trabalhar aí, né? O que o capítulo trabalha, sobre a questão dessa purificação. É uma purificação que vai atingir o nosso perispírito, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe isso na nossa vida, quando a gente for fazer algum trabalho mediúnico, para que seja o mais limpo possível, para que seja mais límpido possível essa passagem que a gente vai dar para o espírito necessitado, para o espírito de luz. Valéria, você falou muito bem da mesa mediúnica, mas eu queria chamar a atenção aqui para outras circunstâncias. Às vezes a gente vai numa palestra, sim, às vezes a gente vai numa reunião qualquer para tratar de um assunto espiritual, os amigos de outras religiões vão a uma missa, um culto, alguma coisa assim. Eu não estou falando aqui exclusivamente do que acontece dentro da casa espírita, não. E chegando lá, enquanto não começa, conversam descontroladamente de assuntos que não são relativos à reunião, gargalham, contam piadas, às vezes estão em desconexão, e, claro, isso cria uma atmosfera que não é vantajosa para o desenvolvimento de silêncio, de interiorização, de pacificação que o momento exige. Eu tenho aqui em casa um livreto do André Luiz também, chama-se Desobsessão, e ele conta os procedimentos, na verdade, são passos que precisam ser dados para que, numa mesa mediúnica, se trabalhe com a desobsessão. E esses passos ensinam a não comer carne, a não fazer uso de bebida, a não ter pensamentos que não sejam edificantes, e nos ensina a nos prepararmos com preces para os momentos que estão chegando, né? Pois muito bem, continuemos. Rodrigo, quer comentar? Eu acho que existem palavras simples para um capítulo tão denso, tão rico, pensarmos que eu até tinha grafado aqui o que você acabou de falar, e a Valéria fez o comentário técnico muito bacana aí. A higienização processava-se ativa, o serviço reclamava cuidado. E aí você pondera que é um cuidado que começa comigo, né, na minha vida pessoal, antes que eu chegue ao templo, à casa espiritual. Então eu acho que algumas palavras são interessantes a gente ir aprendendo a gravá-las, para a gente não ficar preocupado, mas eu não sei tudo que o livro dizia. Então eu acho que a gente pode pensar assim,
ser equilibrado na ingestão de alimentos, ser ponderado na quantidade que eu ingiro, que eu vou fazer ingestão, né? Quantas vezes a gente faz uma refeição e olha para aquela delícia de refeição, aí a gente até briga, né? Cabe mais. Tá tão gostoso? Cabe mais, sim. Mas é necessário que eu faça de novo outra refeição dentro da mesma refeição? Cabe eu exagerar? Então, ter ponderação na ingestão de comida, de bebida ou de qualquer outra coisa gostosa que pode se tornar vício. Então, acho que equilíbrio e ponderação são palavras interessantes para a gente pensar na higiene e no cuidado com o ambiente. Esse ambiente aqui, para que ele chegue melhor no ambiente de oração. Muito bem pensado, né? Muito bem lembrado. Mas aí o Aulus, sempre atento, o Aulus, o exímio professor, fala para eles, olha aqui, presta atenção no médium, fica de olho no médium para ver o que vai acontecer, e eles começam a observar o médium. Então ele fala assim, o médium, em volta dele estava uma laboriosa movimentação. Os seres espirituais iam e vinham e cuidavam de cada detalhe do corpo do médium. Ele já estava em oração, ele estava se preparando, mas cuidaram da circulação dele, cuidaram da digestão, foram aplicados fluidos para que ele ficasse assim, bem tranquilo, bem calmo, bem sereno, bem preparado. E apagaram a luz elétrica, pronunciaram uma prece, né? O agrupamento começou a cantar hinos, e olha o que ele fala, começou a cantar hinos, passou-se a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Porque quando nós vamos para esses locais, querendo ou não querendo, nós levamos conosco a correria do dia a dia. Nós levamos as contas que precisam ser pagas, cujo dinheiro não está disponível. Nós levamos as brigas, não brigas de morte, mas as pequenas desavenças com os nossos familiares. Nós levamos as fechadas do trânsito. Nós levamos aquele sapato que está me apertando o calo, que faz, ai meu Deus, né? Essas pequeníssimas coisas quebram a harmonia. Então, quando se chega lá, se faz uma prece inicial, se começa a cantar hinos, se faz silêncio na alma, o equilíbrio começa a acontecer, equilibram-se as vibrações, cria-se um ambiente propício. Achei isso tão bonito. Falei, a gente às vezes reza tão mecanicamente, preocupado com o que vai dizer, talvez a única coisa que nos fosse necessário seria que nós nos silenciássemos e equilibrássemos a nossa vibração para que entrássemos em sintonia com a espiritualidade maior. Às vezes, mais do que falar e pronunciar, talvez fosse necessário saber ficar quieto, né? Achei isso maravilhoso, né? Eu vou falando, gente. Então, os colaboradores desencarnados começaram a extrair forças das pessoas e das coisas da sala. Olha só, não só das pessoas, a Valéria falou, não é só a raça humana que tem ectoplasma, né? A natureza tem ectoplasma, os seres viventes têm, e eles começam então a condensar as energias. E aí o que aconteceu com o médium? O médium entrou em desdobramento, o corpo dele se aquietou integralmente e o espírito se afastou, deixando o corpo inerte para que os trabalhos começassem. Valéria, quer falar? Então, você tocou nessa questão dos seres terem ectoplasma. Tudo que é materializado tem ectoplasma, é energia, né? A gente, assim, o livro Evolução em Dois Mundos, ele explica muito bem essa questão, é um livro do André Luiz também, essa questão toda da matéria, né? Tudo foi criado no universo através do fluido cósmico universal. Cada planeta tem o seu próprio fluido, né? E o seu próprio fluido cósmico.
E as coisas que se materializam naquele planeta vão ser de acordo com o fluido daquele planeta. Tudo que se materializa na Terra tem o fluido da Terra, né? Então, as coisas, a gente acha que as coisas não têm energia, elas têm energia. Se a gente bate muito no nosso carro, xinga o nosso carro, se a gente dá chute no pneu do nosso carro, qual a energia que a gente está passando para o carro? Uma energia de raiva, de rancor, de ódio. A probabilidade dele ficar estragando toda hora é muito grande. Agora, se a gente conversa com o nosso carro, parecendo louquinho, né? Carro, que bom, muito obrigado por você me levar por onde eu vou, né? Dentro do carro você canta uma música gostosa, você compartilha aquele momento. Eu que trabalho viajando, né? Vou e volto para o colégio, canto no carro, penso no carro, né? Agradeço por ele estar ali, né? Fazendo com que eu possa ter essa possibilidade de ir e vir. O carro vai me dar uma resposta diferenciada. Tudo é energia. E tudo tem ectoplasma. Né? O nosso computador, a mesma coisa, com tudo que existe. Então, tudo que tem na Terra materializada é energia condensada. Se é energia condensada pelo fluido cósmico da Terra, tem ectoplasma. O que o nosso corpo é? É fluido cósmico condensado. Quando a gente vem do nosso espíritozinho, né, para reencarnar lá dentro do ventre da nossa mãe, a nossa mãe, olha o processo que a mãe faz. Ela puxa da Terra o fluido cósmico, é um esforço para poder formar dentro do corpo dela aquele outro corpinho. Então, repara, em todo esse tempo da formação do corpo, a mãe está puxando o fluido cósmico, da Terra para aquele corpinho ser formado ali. O nosso espírito já está ligado naquele corpinho? Ainda não. No momento do nascimento é que vai ser feita essa ligação, né, total com o cordão de prata, né? E está sendo criado dentro da nossa mãe o nosso corpinho com o fluido cósmico da Terra. A Terra nos empresta esse corpo. Tudo que nós temos na Terra, entre aspas, é nos dado por empréstimo. E depois, tudo isso que é material, nós vamos deixar na Terra e vamos partir somente com o que a gente veio, com o que a gente é, né? Com o que nós somos, o nosso perispírito para frente aí. Então, tudo tem ectoplasma. Por isso que os espíritos menos evoluídos, os mais ignorantes, eles veem nas coisas materiais algo muito importante. E muitas vezes se prendem àquela coisa material e não conseguem evoluir para o mundo espiritual, né? Então, essa coisa dele se prender nessa materialização é o ectoplasma que ele está buscando e que ele não tem mais, porque ele desencarnou. E ele sente falta dessa parte material. E muitas vezes se agarra em coisas materiais, e a gente já falou sobre isso em outros capítulos, para poder sentir aquele prazer da matéria, quando o espírito ainda é muito materializado. Muito chique essa explicação, né? Rodrigo, eu estou dando uma pausa para você falar, que você está muito quieto. Então, se você quiser falar... Não, porque aí eu vou fazendo algumas anotações aqui e vou interferir no meio de vocês dois. Vocês dois estão muito bem hoje, viu? Eu estou gostando de ver. O comportamento do médium, né? Então, assim, pensar que se todos nós somos médiums, nós temos que estar sempre muito centrados, né? Vigiando e orando pelo nosso próprio comportamento. E aí, você falou de aquietar o coração, o silêncio, ao ouvir uma boa música, ao ouvir uma boa poesia, uma poesia bacana, é o silêncio que vai ser o grande arquiteto do nosso coração. Ele vai aquietar o nosso coração. E aí, enquanto a Valéria e você falavam sobre as coisas, né, nós precisamos usar as coisas. Eu pensei em São Francisco, que chamava tudo de meu irmão e minha irmã, e aí, como nós olhamos para a história de São Francisco com muito romantismo. E isso é próprio do cristianismo que nós vivemos, né? De olhar para a história de quem viveu aqui de forma concreta com mais romantismo do que realidade. Tudo o que ele chamava de meu irmão e minha irmã eram coisas que estavam ali à disposição dele naquele momento, há quase mais de 1000 anos. Correto?
Na verdade, ele tinha uma pureza de coração tão grande que ele se harmonizava com tudo que existia, tanto com as coisas, quanto com a natureza e com as pessoas. Ele se harmonizava. Então, como ele estava em sentido harmônico, tudo era irmão. Mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo tudo o que acontecia com ele era meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque ele sabia que ele fazia parte da vivência dele enquanto aqui. Né? E ele vai evoluindo, ele vai, assim como nós todos. Então, a alimentação equilibrada, um coração silencioso, ele se harmonia com as coisas, com as pessoas e com a natureza. E aí fica fácil de entender o efeito físico, não fica fácil de produzi-lo. Porque para isso é preciso um estado de espírito mais evoluído do que nós ainda estamos, né? E precisa de mais estudo, de mais conhecimento. Às vezes, Rodrigo, não precisa de um estado físico mais evoluído, porque depende da capacidade mediúnica que a pessoa vem com ela. Às vezes, um médium menos preparado tem essa capacidade, né, mediúnica aí, mas ele precisa aprender a lidar com ela. E quanto mais ele estuda, mais ele vai aprender a lidar com ela. Né? Isso não significa que ele seja mais ou menos desenvolvido, significa que ele tem aquela capacidade. Então, a gente tem que ter essa noção que é muito importante, né? Para a gente poder trabalhar dentro das perspectivas. Né? Porque a gente, às vezes, pensa isso, né? Fulano é mais desenvolvido porque ele tem essa capacidade. Não, ele nasceu com essa capacidade, mas a partir do momento que ele estuda e desenvolve dentro de si todos aqueles ensinamentos de Kardec, ele vai saber lidar melhor com aquela capacidade. Porque tem pessoas que são desastradas com a mediunidade que têm. E, ao serem desastradas, parece que elas são mais evoluídas, parece que elas têm... Mas não. Às vezes, um médium que está ali quietinho, né, que tem estudo, que está ali só na simplicidade, ele pode ter muito mais... capacidades desenvolvidas do que aquele que está fazendo aquela, né? Então, assim, a gente precisa sempre pensar nessas coisas com bastante equilíbrio. Eu ia falar uma outra coisa que você falou, mas agora me fugiu. Depois, se eu lembrar, eu retomo. Vocês me lembraram agora de Frei Inácio Larrañaga, que é um padre católico da Colômbia, se não me falha a memória, é um dos idealizadores das oficinas de oração, e ele fala o seguinte: é preciso calar a boca, é preciso abrir os ouvidos, porque quando tudo se cala, Deus fala. Olha que coisa mais linda, quando tudo se cala, Deus fala. Mas aí, deixa eu continuar com o meu resumo aqui, porque o relógio não nos espera, né? Eles precisam materializar uma enfermeira no plano espiritual, porque esta enfermeira vai trabalhar na cura daquelas duas senhoras doentes. Na verdade, eles precisam disso. E no resumo que eu vinha fazendo, eu expliquei que o médium, que já havia se acalmado, que já havia recebido os cuidados da espiritualidade, ele fica completamente imóvel e o seu espírito se afasta do veículo físico. Note bem, ele se desdobra. Nós sabemos que o desdobramento é quando o espírito se afasta do corpo físico. Então, o espírito se afasta e começa a receber incessante cuidado das pessoas, dos seres espirituais que eles estão a servir. Enquanto isso, o corpo físico, o corpo material, que está lá na cama, parado, inerte, começa a expelir um líquido, uma pasta flexível que é o ectoplasma. E essa pasta, eu penso semelhantemente a uma espuma, semelhantemente a um líquido bem suave, vai brotando pelos poros e principalmente brota pelos orifícios naturais, pela boca, pelas narinas e pelos ouvidos, principalmente. Também brota muito na região do peito. E vai formando esta estrutura, essa substância com um cheiro especialíssimo que o André não sabe definir, né? Como se fossem movimentos reptilianos
Quem já teve as voltas, como, por exemplo, com uma cobra, alguma coisa, um réptil, percebe que ele tem movimentos involuntários. E essa substância, esse ectoplasma, vai brotando daquele corpo e ele é uma substância necessária para plasmarem, para dar mobilidade àquela enfermeira que vai atuar. E aí acontece um fato interessante. Eu vou contar mais uma coisa, que aqui nós não podemos correr. É muito importante irmos devagar. Enquanto o corpo está sendo trabalhado, enquanto esse processo acontece no corpo, enquanto esse fluido, essa espuma, esse gás muito leve vai brotando do corpo, o espírito dele está sendo permanentemente vigiado e trabalhado. E aquilo mexe um pouco com o Aulus. Ele fala, ué, mas espera aí, por quê? Não é só o corpo físico? E o Aulus, não, com o Hilário. E o Aulus explica, olha, aqui o pensamento nefasto do médium, um pensamento mal trabalhado pode colocar tudo em perder, porque o médium, ele está sob influenciação, mas ele ainda tem domínio de si. Achei isso também maravilhoso. Valério já nos explicou no outros encontros que não existe aquela possessão definitiva em que o espírito é expulso e o outro assume. Existe compartilhamento, né? Na verdade, não existe essa coisa que mitologicamente os filmes mostram, né? E assim, no filme é engraçado, é bacana, de incorporação. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, essa coisa de incorporação não existe. O que existe é assim, você está ali, você se afasta um pouquinho do seu corpo físico, mas não totalmente, e o outro espírito fica do ladinho, falando coisas para você, e você vai transmitindo o que ele fala, transmitindo as sensações, porque como ele se aproxima muito do nosso corpo físico, principalmente na hora de uma mesa mediúnica, né? Eu falo muito da mesa mediúnica porque é uma experiência assim ímpar, né? Quando vocês tiverem essa experiência, vocês vão ver o quanto é bacana. A gente sente, né? Alguns médios sentem até demais, então a gente tem que controlar isso também, né? Não precisa sentir muito. Mas sente, por exemplo, uma falta de ar que ele está tendo. Então, é por conta dessa aproximação e não de uma incorporação. São coisas diferentes. Nos filmes, né, até mesmo, eu gosto de citar o Ghost, que todo mundo assistiu, entra no corpo, assim, o espírito do outro. Não é assim que acontece na vida real. Existe uma aproximação e não uma incorporação. Não é possível, porque o nosso corpo pertence ao nosso espírito. Então, não entra outro espírito aqui, a não ser que esteja num processo de possessão, né? Num processo lá que a gente até já trabalhou em outros momentos aí, em que os dois perispíritos se juntam, se grudam. Ou que lá no livro Evolução em Dois Mundos ele mostra que existam espíritos ovoides grudados no perispírito daquela pessoa encarnada. Mas aí são situações extras, são situações aí de uma obsessão tão forte que vira uma possessão e que mistura tudo. E para separar depois é uma confusão danada para a espiritualidade. Mas é possível separar, porque cada corpo tem que habitar, cada espírito tem que habitar um corpo. Não pode estar habitando o mesmo corpo. O Aulus, ele está muito preocupado. Por que ele está preocupado? Porque ele fala assim, olha, do lado espiritual, nós estamos bem protegidos. As pessoas que aqui estão trabalhando são pessoas com muita prática, são pessoas com muita seriedade. Mas a materialização das criaturas e das coisas do nosso lado, ou seja, para que o espírito se materialize, para que alguma coisa aconteça de materialização, é necessária também a desmaterialização do médium. E esse processo é muito difícil, porque entre nós encarnados, raros são aqueles que estão preparados para o amplo domínio que a tarefa exige. Ele fala claramente, ó, estamos, mesmo que nós, os espíritos, mesmo que eles, os espíritos, estejam muitíssimo bem preparados, eles são obrigados, eles estão subordinados à cooperação dos amigos terrestres,
e ele faz uma comparação que eu acho muito bonita. Ele falou: a água mais pura, às vezes, precisa caminhar por um terreno lodoso, às vezes, precisa caminhar por um terreno impuro. Então, ele fala: olha, o pensamento mediúnico interfere diretamente no sucesso ou quase sempre é causador de relativo insucesso do processo de materialização. E ele fala mais ainda: vai chegar um tempo na Terra em que este processo vai ser amplamente natural e que, inclusive, a ciência vai conseguir realizá-lo de uma forma efetiva. Né? Que mais? Quer falar algo, Rodrigo? Um pouco mais à frente do que você estava colocando, ele coloca assim: daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Ou seja, quando você se coloca à disposição de um trabalho, né, você tem que, ao lado de tudo que nós já falamos de preparação física, também preparar o espírito, preparar o coração, preparar a mente, para tentar se isentar o máximo possível dos seus desejos pessoais, para que os pensamentos que nós levamos, como você já disse, para a reunião, para a celebração, não interfira negativamente nas projeções que o médium vai precisar para fazer a cura, ou o passe, ou aquilo que for designado e for necessário que ele faça. Eu não sei se vale a pena eu continuar resumindo, porque são 20 horas e 52 minutos. Eu sugiro que paremos daqui, que façamos a nossa oração final e que numa outra ocasião a gente continue, porque tem muita coisa que ainda, que não dá para fazer um resumo longo, tem que ir passinho de formiguinha. O que vocês acham? Semana que vem a gente continua, como o Rodrigo sugeriu também, né? A gente dá continuidade a esse capítulo e aumenta uma semana. O pessoal está pedindo para a gente ir devagar. O pessoal pede lá no grupo: vai devagarzinho, não acaba o livro rápido, não. Eu vou brincar aqui. Aí, Mila, tuas preces foram atendidas. Vamos devagar. Vamos lá, então. Vou falar igualzinho o caipira, né? Mas é mais grande esse, né? Então, esse é mais grande. Então, acho que a gente podia. Nós paramos no momento em que o espírito se separa do corpo, o desdobramento é feito, e o corpo emana a substância ectoplasmática necessária à materialização da enfermeira. Na aula que vem, no momento que vem, a gente começa daí. Combinado. Rodrigo? Opa! Ah, sim, senhor. Com prazer. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos acreditar no mais profundo do nosso coração, dos nossos pensamentos, que Jesus, na sua mais profunda e infinita bondade, sempre permanece conosco através dos nossos bons pensamentos, da boa influências dos espíritos superiores que se acercam de nós pelas nossas afinidades. Vamos agradecer neste momento a Deus por sua graça, por permitir que cada um de nós, pela sua própria existência, pelas suas próprias dificuldades e alegrias, continue a crescer, a evoluir, a entender que o silêncio é mais profundo do que as palavras, que saber ponderar sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, usar, é melhor. As nossas vidas
podem se equilibrar no silêncio do que no barulho. Que Deus permita que o nosso comportamento espiritual possa trazer harmonização entre nós e o mundo, entre nós, as coisas, entre nós e as pessoas, entre nós e a natureza. Possa Deus permitir que nós, a partir do nosso próprio silêncio, consigamos transformar as dificuldades em harmonia para encontrar em Deus a razão de nossa existência. Que assim seja. Assim é. Vamos agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente. Aquelas que falam boa noite, a gente sabe que estão acompanhando, né? As outras a gente não consegue ver. Então, Denise, Clarice, Maria Elisa, a Gigi, a Ruth, a Cidinha, a Mila, a Moraes Vasconcelos aqui, a Sirene, gratidão. Gratidão a todas as pessoas encarnadas, desencarnadas, que se identificaram, que não se identificaram, pessoas que assistiram pessoalmente, que vão assistir a live depois que ela ficar gravada. Muita gratidão. Namastê. Até semana que vem com a continuação desse capítulo. Até lá. Beijo no coração. Gratidão. Fiquem com Deus.